Hoje iremos falar sobre os problemas na região dos ombros, mas antes disso, peço a você que ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal e deixe o seu like. Galera, vamos falar dos ombros. O ombro é uma articulação muito móvel, tá? E várias coisas podem levar esse ombro a ter lesões. Mas hoje eu irei falar sobre as atividades de vida diária, as AVDs. Porque na minha experiência clínica, quando nós mexemos nas atividades do dia a dia do paciente com problema, com lesão, a porcentagem de melhora dele é muito grande. Porque o exercício é o seguinte, você passa um exercício para uma articulação para ele. Ele vai fazer uma ou duas vezes e depois ele já não quer mais saber daquele exercício. Ele quer outro exercício. Não é assim que está funcionando hoje em dia? Então, se eu consigo interferir nas AVDs, nas atividades de vida diária, isso não tem como ele enjoar, ele necessita realizar essas atividades. Então, eu consigo trazer um padrão de movimento mais próximo do ideal. E com isso, essa articulação ela não vai sofrer tanto. Porque lembra, quando uma articulação começa a ter dor, é porque ela está com um padrão de movimento errado. Tá? Eu preciso tirar esse padrão de movimento errado e instalar um padrão de movimento certo. Tá? Principalmente nos ombros. Olha, eu vou simular com a minha mão aqui a questão dos ombros. Tá? Aqui, ó. Essa mão fechada, como se fosse essa parte aqui, ó, a cabeça do ombro, vamos dizer assim. E aqui, ó, se você vier tocando aqui, ó, na clavícula, chegando aqui tem um outro ossinho que forma como se fosse um teto. Então, aqui é a cabeça, tá? Ela fica assim. E aqui, ó, é a articulação do ombro e aqui é o teto, tá? Então, quando eu levanto o braço, ó, ele movimenta aqui. Aqui é a articulação, tá? Ó. E nesse espacinho aqui do teto é onde passam tendões e onde ficam as bursas, tá bom? Então, olha o movimento dele, ele desliza e volta. Quando eu tenho algum padrão errado, eu posso estar com essa cabeça aqui, ó, lá em cima, ó, comprimindo o que passa aqui, ó. Ela tem um espaço, ó. Tem um espaço. Quando ela funciona errado, ó, ela está batendo. E ela tem que funcionar. O corpo, ele coloca você em movimento. Não importa o preço que ele tenha que pagar por isso. Você vai continuar se movimentando. Então, é muito importante o ombro ele ter um padrão de movimento o mais próximo do ideal possível. Tá bom? Por isso que é muito comum aí quem já teve problema nos ombros, já fez exames, aparece lá tendinite, bursite, ruptura, porque esse ombro está muito lá para cima. Ou na hora que você realiza um movimento, você faz um padrão errado e ele raspa. Né? É para ele ficar assim, ó. E aí o nome certo é cisalhar, tá? Ele fica cisalhando, ele fica raspando até chega uma hora que alguém vai gritar. O tendão, a bursa ou a articulação. Tá? Então nós precisamos tirar esse padrão de movimento errado e colocar um padrão de movimento certo. E nada melhor do que as atividades de vida diária, do cotidiano. Porque, pessoal, não é assim, então eu faço o movimento errado e já vai doer meu ombro? Não. Esse padrão de movimento aí que instalou errado, ele foi lá atrás, tá? Mas muito lá atrás. E é um padrão que você acha que é certo, é inconsciente realizar isso. E você vem fazendo, chega uma hora, começa a incomodar. Tá? Quando começa a incomodar, é porque a articulação está com algum problema. Então, nas atividades de vida diária, se eu consigo instalar um padrão de movimento dentro do mais perfeito possível para o funcionamento daquela articulação, eu consigo fazer algumas coisas ali naquela articulação. Se o indivíduo já está com um problema muito sério, eu consigo parar esse problema, estacionar. Quando ainda está mais ou menos, eu consigo reduzir bastante essas dores. E quando ainda está no começo, nós conseguimos eliminar de vez esse problema. Eu não tenho dúvida na minha prática clínica. Aí que está o segredo para que você consiga, assim, tirar o sofrimento de um paciente que está com dor, seja em qualquer articulação, tá? No caso aqui, nós vamos passar situações da região dos ombros, tá bom? E eu escolhi, assim, 4 atividades de vida diária que, na minha opinião, são os carros-chefe
para você ter problema na região dos ombros. Primeiro, o uso do celular, né, o computador, carregar uma sacola e beber água. Então, se eu consigo, dentro dessas 4 atividades, existem outras, né, mas eu escolhi só essas 4. Se nessas 4 atividades de vida diária eu conseguir dar o máximo de conforto para essa articulação, cara, eu tenho certeza que a sua articulação, seu ombro, vai agradecer e muito. Está ali, uma pessoa, tá? Ela está no computador, trabalhando. E aí, com a pandemia, né? Muita gente agora está nesse sistema. Se essa pessoa, ela fica no computador, mas ela está apenas com os punhos apoiados e os braços pendurados, o corpo, a gravidade vai empurrar para baixo, né? O corpo vai trazer para cima. Lembra que eu fiz aquela mostra para vocês lá com as minhas mãos? Para que esse braço fique para cima, ele vai ter que subir a cabeça do húmero, aquela parte que eu fiz com a minha mão, e vai comprimir, vai bater no teto, porque o ombro não vai ficar para baixo, ele precisa subir. Então ele sobe com o músculo, nós chamamos de trapézio, tá? E o do ombro, que é o deltoide. Então essa região fica tensa, puxando esse braço para cima. E aí, eu fico nessa posição por muito tempo, a pessoa fica digitando ali um tempão, usando o computador. Quem é que vai estar em sofrimento nessa hora? A articulação, os tendões e as bursas. O que eu preciso fazer? Eu preciso garantir um apoio para o meu antebraço. Eu preciso que esse antebraço esteja apoiado em algum lugar. Eu preciso garantir que este antebraço esteja apoiado em alguma coisa. Pode ser no apoio da própria cadeira. Hoje em dia tem aquelas cadeiras que regulam a altura. Mas esse antebraço precisa ficar apoiado. Fora isso, eu estou levando sofrimento para a minha articulação. Tá? E uma outra coisa muito importante que você tem que fazer, além desse apoio do antebraço, é aquela dica que eu dei para vocês lá na aula de cervical, onde você vai fazer um sorriso com as clavículas, tá? Ombro inimigo das orelhas e cabeça apaixonada pelo teto. E aí você apoia o seu cotovelo e começa o seu trabalho. Sandra, mas é difícil lembrar disso o tempo todo. Eu sei, mas na hora que você lembrar, você toma essa posição. E principalmente, os seus cotovelos precisam estar apoiados, tá certo? Por isso que pessoas que ficam no computador muito tempo sofrem com dor, tanto nos ombros como na coluna cervical. Ajusta, faz o ajuste na sua mesa, tenho certeza que vai te ajudar bastante. Uma outra situação é o uso do celular. Se você puder, né, você está sentado, tiver alguma coisa para você apoiar os seus cotovelos, os seus antebraços, é a mesma situação lá da questão do computador. Você apoiando o seu antebraço, você dá mais conforto para o seu ombro. Os seus músculos não precisam entrar em contração para segurar o peso do seu braço que a gravidade está empurrando para baixo. Com isso, você já não leva sofrimento para a articulação. E coloca também o mesmo detalhe. Sorriso com as clavículas, ombro inimigo das orelhas e cabeça apaixonada pelo teto. E você realiza o uso do celular. Sandra, mas eu não tenho como apoiar. Tá bom. Mantenha o sorriso das clavículas, ombro inimigo das orelhas e cabeça apaixonada pelo teto. Com isso, você vai estar chamando outros músculos para poder realizar o bom funcionamento da sua articulação. Não apenas aqueles 2 músculos que eu citei, tanto o trapézio quanto do ombro, para jogar, para segurar o peso do seu braço. Quando você dá um sorriso com as clavículas, você está trazendo outros músculos para ajudar. E com isso, a sua articulação funciona de uma forma melhor, funciona mais alinhada. E aí minimiza danos a essa estrutura. Uma outra situação é você carregar uma sacola. Quando nós carregamos uma sacola, é a mesma coisa, né? Você está com o peso ali nas mãos e aí os ombros acabam indo para frente. Por quê? Ou a sacola está muito pesada ou é o padrão seu já de movimento. Você não sabe usar os músculos do sorriso da clavícula. Você só usa os músculos que aproximam os ombros das orelhas. E aí você fica naquele padrão. O ombro vai próximo da orelha, né? E aí acontece o quê? Aquele achatamento que eu mostrei com as minhas mãos no início do vídeo. Então eu preciso sorrir com as clavículas,
quando eu dou sorriso com as clavículas, eu estou chamando outros músculos para posicionar esse ombro. Eu afasto meus ombros das orelhas e cresço minha cabeça. Ah, mas o peso da sacola não vai me jogar para baixo? Ele vai puxar para baixo, tá? Então o que eu faço? Eu aumento, eu melhoro o sorriso com as clavículas, que é onde eu consigo dar uma estabilidade para a minha articulação. Porque se eu não realizar o sorriso com as clavículas, a sacola ela é pesada, quem vai querer ganhar? O músculo do pescoço, o trapézio, junto com aquele músculo do ombro. E os dois juntos vão levantar meu braço novamente. Então, quando eu mantenho o sorriso das clavículas, eu não permito que esse ombro se eleve. Ele fica numa posição ideal. Então, eu vou carregar a sacola sem riscos para a minha articulação. Sandro, mas eu não estou conseguindo, tá demais. A sacola está muito pesada para você. Ah, mas eu preciso carregar. Tudo bem, mas entenda que você está em sofrimento. Tá? E por último, o tomar água. Quando nós vamos tomar água, o que acontece? Né? Você pega lá o copo e aí, às vezes você já está naquele padrão que nós chamamos todo enrolado. Você está com o ombro... Às vezes você sai lá, né? Você sai da mesa lá do escritório e fala, vou tomar água. Só que você ficou um tempão com aquele ombro para cima e esse padrão de movimento está instalado para cima. E na hora que você vai tomar água, esse músculo está ativo. E aí você toma água com o padrão de movimento todo errado. Então, vai tomar água. Sorriso com as clavículas, ombro inimigo das orelhas, cabeça apaixonada pelo teto, e aí você toma água. Você limpa um padrão de movimento errado. Deu para entender agora melhor essa questão do padrão de movimento errado? Como ele fica impregnado na gente? E é para tudo. E quanto tempo que você não passa no celular e no computador hoje em dia? E quando você sai de lá, você está com aquela postura. Parece que a cadeira está junto de você. Você saiu, mas a cadeira está lá, colada com você. E aí você vai começar a realizar algumas atividades simples, como tomar água, num padrão de movimento errado. Então, por isso que eu bato nessa tecla das atividades de vida diária. Temos que fazer com que o indivíduo entenda que nas AVDs, se ele corrigir o padrão de movimento, ele está limpando um padrão errado e instalando o padrão certo. Tá? E aí, eu minimizo o risco de lesão nessa articulação. Então, galera, é isso. Tenho certeza que vai ajudar bastante você. Tá? E também, se você está num processo de reabilitação, utilize esse padrão de movimento, essa postura inicial, para realizar os exercícios que você está fazendo. Tenho certeza que vai ajudar muito você. Tá bom? Galera, vou ficando por aqui. Agradeço demais a audiência de vocês, a colaboração e a paciência. Galera, vamos para cima, vamos para frente, porque para trás não dá mais.